Se tem um jogo depois de todo esse tempo que esse canal está no ar, que é tão importante e que mudou a minha vida, e com certeza mudou a vida de várias pessoas, esse jogo é Five Nights at Freddy's. E hoje ele completa 8 anos de vida. Muita coisa aconteceu nesse tempo todo, mas hoje eu gostaria de trazer um vídeo para falar a respeito do que eu acho Five Nights at Freddy's tão icônico assim. E também do que esse jogo fez de tão importante que mudou a história da internet. Hoje, pessoas, é um vídeo que a gente vai tentar recapitular muita coisa, mas também na base da minha opinião a respeito desta franquia que com certeza impactou a internet e a vida das pessoas ao decorrer de quase uma década. Eu sei, não é um número assim, tipo, nossa, 10 anos, 20 anos, mas em termos da internet, o jogo já tá quase sendo considerado um jogo antigo. E também, pessoas, é um jogo que mudou a vida de muita gente e eu queria trazer esse vídeo para falar um pouco mais da minha experiência e do porquê que esse jogo ainda me fascina até hoje. Então, pessoas, eu quero que também vocês coloquem nos comentários o que trouxe você a Five Nights at Freddy's, o que fez você gostar dessa franquia e o que você tá achando que vai acontecer no futuro. E também dá uma olhada na minha opinião, né, tudo que eu vou falar nesse vídeo, e se você concorda com ela, pode mandar aí nos comentários também. Se inscreve e ativa o sino para vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, e deixa um gostei para dar uma força pro nosso trabalho. Não precisa deixar um gostei agora, mas só lembrando para você que o avaliar aí no vídeo, né, deixar um gostei, ajuda muito o nosso trabalho aí para mais pessoas. Então, muito obrigado desde já por estarem assistindo, espero que vocês gostem, e vamos lá então falar desta franquia tão icônica que mudou sim a internet. Eu acho que antes da gente falar de Five Nights at Freddy's propriamente dito, eu preciso falar de como a internet era até Five Nights at Freddy's surgir. Que eu me lembro muito, antes de 2014, o termo youtuber não era lá tão grande coisa e as pessoas não tinham esse negócio de ser sonho ou de deixar suas vidas na produção da internet, sabe? Antes a gente tinha uma coisa um pouco mais tímida e eram alguns criadores que impactavam assim no mundo inteiro. 2 que eu lembro bastante era Markiplier e PewDiePie. 2 que eu acompanhava bastante, principalmente por causa de um outro jogo de terror que foi muito impactante na época, que foi Amnesia. Amnesia, o Dark Descent, foi praticamente um negócio que revolucionou, porque você podia fazer mapas customizados e você tinha todo aquele esquema de terror meio desconhecido, e ele rejuvenesceu muita coisa legal a respeito de você não saber o que vai te atacar, e também das mecânicas, da história, do universo, das coisas confusas, e também principalmente de você ser um cara com poucos recursos para poder fugir, e principalmente aquela coisa da atmosfera, de ser algo tão louco, de ter coisa de você mexer com a sanidade e de ter monstros ao seu redor que podem te matar a qualquer momento. A Amnesia eu acho que foi um dos grandes marcos da internet, não tem como negar que mudou muito que a gente conhecia coisa de terror na época. Mas também tinha um outro movimento de outros jogos que também começaram a ficar populares na época, principalmente por conta dos tais youtubers, a galera que fazia muito vídeo na época, tentando fazer alguma coisa de terror ou trazendo, né, alguma parada assim diferente. Uma das coisas que eu lembro foi o próprio Slenderman. O Slenderman foi esse jogo indie que veio do nada e que muita gente acabou jogando porque do nada vinha um bicho de terno magrelo pra cima de você. Você ficava completamente cagado porque o negócio podia acontecer a qualquer minuto, tinha esse fator imprevisível e você ia lá, pegava as páginas e acabou. Era esse tipo de joguinho indie meio besta, sabe? Que não tinha tanto propósito, que acabou levando a popularidade dele lá nas alturas. E eu posso destacar também nessa época o crescimento dos jogos de RPG Maker de terror, que também fizeram um grande impacto pra galera poder assistir as coisas. E tinham, sabe, Witch's House, e acho que o grande deles, Aoone, que foi uma das paradas que a galera acabou gostando bastante. E teve Ibi, teve Mad Father e vários outros jogos que cresceram nessa época, até vir Five Nights at Freddy's em 8 de agosto de 2014. Eu acredito que a grande gameplay, eu acho que a porta de entrada para esse jogo, para muita gente, pelo menos para mim é a gameplay do Markiplier e também o PewDiePie que jogou na época. Vários outros criadores no Brasil também jogaram, como o próprio Renan Souzones ou o Alan Zoca também, trazendo aquelas coisas de terror. Acho que até o próprio Cellbit jogou na época, e aí aquilo só trouxe mais popularidade pro jogo, vendo vários desses criadores grandes falando a respeito disso. Mas o Five Nights at Freddy's, ele tinha um negócio diferente, ele tinha algo que era um tanto quanto único, porque os outros jogos que eu citei, o
o próprio Oni, o Amnesia, o Slenderman, eles podem ter fatores aleatórios, mas você já tinha meio que a ideia do que iria acontecer. Uma parada muito legal que tinha em Five Nights at Freddy's era que as gameplays elas não eram únicas. Tudo também rolava igual os outros jogos também. Uma pessoa podia jogar o mesmo jogo e ser completamente diferente. Mas a parada mais interessante que rolava em FNAF era que você podia jogar uma parte do jogo, você talvez terminar, pegar tudo, e você passar por alguns eventos que você poderia ver na sua gameplay, mas aí outra pessoa jogava e poderia aparecer outras coisas pra ela que você não viu da primeira vez que você jogou. E isso valia pra várias gameplays. Tá certo que como foi um negócio que popularizou no YouTube pra caramba, as gameplays meio que ficavam diferentes, mas aí aquela coisa, uma hora todo mundo ia descobrir tudo. Mas isso que era uma das coisas mais interessantes e principalmente que esses pontos diferentes eram pontos da história. A história poderia ser contada de uma forma diferente ou tendo detalhes dela diferentes para cada pessoa diferente. As coisas aconteciam aleatoriamente, davam esses detalhes para cada pessoa. Então é tipo assim, o crescimento de você talvez entender a história e tudo mais, o que poderia estar rolando nesse universo, mudava muito. E uma pessoa podia pegar uma coisa e outra podia pegar outra coisa da história ou outro detalhe. Isso trazia a Five Nights at Freddy's uma coisa misteriosa até. Você não sabe direito o que tá acontecendo, você não sabe o porquê que aqueles animatrônicos estão daquele jeito, por que o guarda fica parado ali que nem um tonto, né, esperando as coisas virem até ele. E principalmente, por que uma gameplay é diferente, por que da outra, por que tem esses detalhes escondidos, mas também o universo, esse mistério que foi criado, porque na época eu lembro que a primeira teoria foi o negócio da Chuck E. Cheese ainda, que depois meio que poucas pessoas que pegaram pra rever o Five Nights at Freddy's 1 e encaixam ele de uma outra forma hoje. E aí você viu o Five Nights at Freddy's 2, que foi logo na sequência, saiu meses depois, mesma coisa pro FNAF 3 e o FNAF 4. Em um ano, tínhamos 4 jogos da franquia já. O negócio era uma máquina, né? O Scott Calton tava maluco fazendo as coisas. E aí, com essa, vamos por assim, essa gama de jogos em um ano, você tinha muita coisa pra falar e muita coisa pra poder descobrir dessa história que tava cada vez mais crescendo, com vários detalhes que você podia pegar de um vídeo ou de outro. Não só o fator gameplay, né? A parte de você tentar chegar no máximo e até chegar nas partes mais difíceis, que também tem dentro de Five Nights at Freddy's, que é o desafio. Existe sim, desde o primeiro jogo, aquela coisa de você conquistar todas as estrelas, completar o jogo da maneira mais fácil até a mais difícil. Mesmo que não dê tanto paralelos da história, mas cada partezinha te dava um prêmio, cada partezinha te destrancava uma coisa da história e acrescentava um detalhe mais que você poderia pegar e outros talvez não viam, ou não conseguiam chegar até as últimas noites mais difíceis que tem dentro do jogo. O jogo vai ficando insanamente mais difícil, e isso era uma das coisas que atraía muita gente, essa coisa da dificuldade, de você... É aquela coisa, Five Nights at Freddy's tem esse efeito, né? Ele pega aquela coisa de você tá com medo do ambiente, do que pode acontecer, e de quando que vai acontecer, mas no final você só tá ficando maluco das ideias, ficando pistola, porque você não tá passando, porque vem toda hora os bichos gritando no seu ouvido. Muita gente fala isso como um defeito, eu vejo mais como aquela sensação de você tá fracassando tantas vezes e tentando fazer aquela coisa funcionar, que quando funciona, a sensação de você tá finalmente passando de um negócio difícil é maravilhosa. É a mesma coisa de você jogar um negócio extremamente difícil e tá tentando por dias, e aí do nada vem aquele alívio, vem, sabe, aquela coisa que descarrega assim dentro de você, aquela sensação de finalmente eu tô liberto, que eu posso dizer com toda a experiência que eu já tive, principalmente na Ultimate Custom Night, que eu tentei por semanas, e quando eu passei, o negócio foi simplesmente muito louco. Não só a gameplay que tinha pra cada pessoa, que podia ser diferente, aparecendo um detalhe diferente num canal pro outro, e também não só a galera que queria zerar o jogo de todas as formas possíveis, chegando até o final, sendo mais difícil, mas acho que o principal, e que atraiu muita gente, é a história. É o que tá acontecendo nesse universo, e principalmente a forma que estava sendo contada pelo Scott Calton, deixava o jogo sempre aquecido e sempre forte por meses e por, sabe, a cada mês tinha pelo menos alguma coisa pra poder comentar. Eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo raros jogos fazer hoje em dia. Até Five Nights at Freddy's hoje em dia não tem tanta coisa assim. Eles estão focando mais em contar histórias, sabe, nos livros, mas antes era uma coisa muito mais legal, na minha opinião, porque você tinha esse mistério que envolvia o universo dos jogos, e você via, por exemplo, um teaser novo no site do Scott Calton. Era um teaser, você sabia que ia lançar um jogo novo, mas também era uma pista do universo. Era uma
uma pista da história, era uma parte do quebra-cabeça que a galera tava montando em várias teorias. Era um negócio que você podia acompanhar e cada um podia pegar, alterar no site, pegar, sabe, o código fonte, dar uma olhada no que poderia estar escondido em outros códigos, pegar a imagem, mudar o contraste, mudar, sabe, o brilho, pra ver uma mensagem escondida, pra ver alguma coisa que poderia, sabe, revelar pra você uma parada nova. E tinha simplesmente esse sentimento que era bem legal, de você descobrir alguma coisa legal que talvez outra pessoa não descobriu, de você trazer um ponto de vista diferente que outra pessoa talvez não viu, e a gente chegar nesse coletivo de ideias e montando essa história conforme cada jogo novo ia lançando. Era uma história que era construída junto com uma comunidade muito grande e cada novo detalhe fazia toda a diferença. Cada novo detalhe que era colocado em uma semana com um teaser novo ou com um detalhe novo, a galera tava acompanhando fielmente tudo que tava rolando. Cada post novo do Scott Cawthon no Reddit era mais pistas que podia explorar esse universo muito louco e mais coisas que a gente poderia decifrar melhor o que tava acontecendo. Não só os teasers, né, que você podia mexer na imagem, que encaixava, né, nos quebra-cabeças, mas principalmente as teorias e as coisas que a galera tava montando, encaixando melhor essa história no que poderia fazer sentido. E cada um tinha um ponto de vista diferente, cada um colocava uma ideia nova na mesa e era muito legal fazer parte dessas discussões, né? A galera tava lá conversando, tentando chegar, sabe, numa parte nova, num jeito novo, no que Five Nights at Freddy's iria se tornar esse negócio gigantesco que acho que ninguém iria imaginar que FNAF fosse alcançar. Fazendo um retrospecto não só dessas partes de teorias, mas que nem eu falei, o próprio Scott Cawthon foi um grande fator pro negócio dar certo. Ele foi o cara que continuou alimentando a franquia por muitos anos, trazendo teasers, pelo menos no primeiro ano, no segundo ali com o Sister Location, onde a gente sempre tinha alguma coisa nova, sempre tinha uma parada acontecendo, ou em um mês, ou 2 vezes no mês, mas sempre tinha alguma parada rolando em Five Nights at Freddy's que dava esse tom novo, dava esse cheiro novo e que a franquia foi cada vez mais ampliando e trazendo mais pessoas. Por conta dessa curiosidade do que vai acontecer na próxima coisa, o que será que vai rolar, qual vai ser a próxima loucura, pra onde a gente vai, qual parte do tempo que a gente vai, o que será que vai acontecer nesse negócio todo. Acompanhar tudo isso era quase uma série. Eu posso até dizer um anime, algo assim que dura por muito tempo, que você tá esperando toda semana ter pelo menos alguma coisa nova, ter pelo menos uma parada única que você poderia revelar e trazer pras pessoas. Eu lembro que tinha, por exemplo, o Sexta FNAF aqui no Brasil, que era o programa que o Renan Souzones fazia, né, o host, a gente ia lá e participava, e era tão louco isso que FNAF tinha pelo menos uma coisa nova por semana pra ser falado. Era tanta coisa legal, era tanta coisa sendo descoberta, eram canais grandes criando as teorias, era coisa, sabe, das histórias, sabe, formando, sabe, criando esse corpo, essa coisa louca, né, que virou Five Nights at Freddy's, mas era interessante que de tanta coisa que podia conversar, tinha pelo menos um assunto novo por semana, tinha os livros, a primeira trilogia de livros, que são viciantes de você ler, você pegar e ver novos pontos, procurar detalhes e procurar coisas que possam fazer sentido nesse universo muito doido, e aí tinha mais coisas pra conversar, era um universo novo, era uma coisa legal assim de você ver, talvez Five Nights at Freddy's por um outro ponto de vista, era um outro universo, um universo alternativo com coisas que vão explicar o universo dos jogos. Então tinha detalhes, sabe, em Survival Logbook, que é praticamente o livro de enigmas e easter eggs de Five Nights at Freddy's, onde também tinha lá dentro coisas e pistas que iam dar mais dicas a respeito dos jogos, coisas e detalhes que ficaram faltando e que você podia comprar o livro e decifrar o seu próprio mistério, onde explorando as coisas poderia chegar a mais um novo ponto de vista, a mais uma teoria que poderia encaixar esse negócio que acabou crescendo muito mesmo. Foi tão impactante que Five Nights at Freddy's se tornou na internet que vários jogos começaram a beber desta mesma fonte. Eu sei que esses jogos não são clones, mas eles fazem desta coisa nova que eu até começo a chamar de um gênero novo. Muita gente tá começando a colocar Five Nights at Freddy's e diversos outros jogos num gênero chamado Mascot Horror. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas principalmente com a popularidade de FNAF, esses terrores envolvendo mascote começaram a ficar famosos também. Um grande exemplo foi o que saiu alguns anos depois com Tattletale e também com Bending Ink Machine e até Spooky House of Jumpscares, que também foram, acho que, os primeiros ali que, mesmo não tendo nada a ver com FNAF, mas eles brincavam com essa coisa tipo, é um bicho fofo que num contexto de terror acaba virando uma parada um pouco mais sinistra, acaba virando uma parada um pouco mais atacada e às vezes deformando aquele bicho completamente, vira uma parada, sabe, disruptiva. Tira aquele senso daquela proteção da infância de que você tem um bicho bonitinho, que é legal e que te vai trazer conforto, mas
na verdade ele vai te matar, ele vai acabar com você. E vai ser essa brincadeira que vários outros jogos vão começar a fazer coisas legais e, sabe, trazer essas perspectivas depois do lançamento de Five Nights at Freddy's. Isso eu tô falando enquanto Five Nights at Freddy's ainda estava sendo lançado. Quando, por exemplo, o Sister Location saiu, Tattletale saiu. Quando saiu Binding Machine, tava saindo o FNAF Sister Location pra chegar o FNAF 6, por exemplo. E vários outros jogos também, o próprio Spook House, que chegou no mesmo ano, em 2014, e vários outros jogos que começaram a vir com estas ideias. Case Animatronics, pode até colocar as fangames no meio, que brincavam com o universo de FNAF e também traziam as suas ideias, os seus próprios universos, os próprios motivos de terem acontecido outras coisas horripilantes, né, envolvendo animatrônicos e coisas para alegrar crianças, e também, principalmente, jogos que hoje explodiram tanto que estão quase iguais a Five Nights at Freddy's, que é Pop Playtime. Pop Playtime hoje é um grande movimento de praticamente ser esse negócio do Bending Machine totalmente revigorado, mas também trazendo essa ideia de brinquedos que estão ganhando vida e que estão utilizando crianças nesses experimentos. Tá certo que tipo, poxa, Cor, mas é a mesma história sendo contada de novo, mas ainda assim é um negócio fresco, com coisas criativas e com uma história um tanto quanto interessante e misteriosa ainda, que ainda está rolando, né, pelo menos na data desse vídeo, e muita coisa ainda pode acontecer no futuro. E enquanto isso, Five Nights at Freddy's ainda está durando, ainda temos jogos que vão sair, DLCs, livros no futuro e muitas outras coisas que vão expandir cada vez mais este universo. O meu ponto é que Five Nights at Freddy's foi um fenômeno na internet. Não teve como, isso gerou canais inteiros que hoje dedicam a vida para cobrir esses jogos. Esse é o meu caso. Esse jogo mudou minha vida em vários aspectos, me colocou no mapa, fez as maiores lives da minha vida, que eu nem imaginei o tanto de gente que poderia vir, e principalmente me fez hoje ter o que eu tenho. Hoje eu tenho vocês, hoje eu tenho pessoas incríveis me acompanhando, hoje eu tô aqui por causa desse jogo e por causa de vocês que gostam tanto desse jogo. Então, Five Nights at Freddy's, por mais que tenha seus problemas, eu não tô aqui pra falar dos problemas também da comunidade ou problemas da história do enredo, é mais pra falar tanto que esse jogo mudou e revolucionou a internet. Falando um pouco em números, Five Nights at Freddy's já vendeu mais de 30 milhões de cópias em toda a sua história de jogos. E isso é nível Resident Evil das ideias. Isso é nível Silent Hill, isso é nível jogos grandes de terror que tem na praça há muitos anos. Tá certo que Resident Evil é um monstro, o negócio já vendeu muitas unidades, mas vê que um jogo indie, feito por um cara só, chegou tão longe. E não dá nem pra comparar com a venda, por exemplo, de merchandising, de brinquedos que Five Nights at Freddy's movimentou. O negócio aí escalona pra 4, 5 vezes esse valor. O negócio é absurdo, é insano. A ponto de Scott Cawthon tá financiando projetos que hoje são considerados spin-offs de Five Nights at Freddy's, que é a Fanverse Initiative, onde agora temos as criações feitas por fãs sendo aprovadas pelo próprio Scott Cawthon e podendo ser colocadas para você jogar num console ou no celular, ou, sabe, aquelas coisas de expandir o universo e coisas novas e legais apoiando os próprios fãs. Mas outra coisa também muito interessante que tem dentro de FNAF, que é muito importante falar, é o como essa comunidade ajuda nas causas que tem, por exemplo, de ONGs ou do Hospital do Câncer e várias outras, sabe, essas coisas de caridade que são criadas ao decorrer dos anos. Seja com o Trevor Project apoiando as causas LGBT, seja o Hospital do Câncer, seja a PETA, né, o pessoal para fazer a proteção dos animais, tudo isso foi movimentado pelo próprio Scott Cawthon e também pela comunidade que nós fazemos parte. Nós, aqui com o dinheiro que nós conseguimos de doações que vocês deixam no canal, nós entregamos todo ano para o Hospital do Câncer, para Trevor Project e para várias outras campanhas que aparecem nesta comunidade. O próprio Scott Cawthon já doou do dinheiro dele, somado e ainda dando uma gordura, porque a gente não sabe quantas vezes o Scott doou anonimamente, soma mais de 2 milhões de dólares, por exemplo. Isso, eu sei que não é uma fração do dinheiro que ele tem, mas ele pega esse dinheiro, reinveste na comunidade, reinveste em doações e reinveste no próprio jogo para continuar durando por muito tempo. Five Nights at Freddy's comemora 8 anos, mas ele tá longe de ser um negócio que vai acabar. Ele tá longe de ser esse jogo que vai simplesmente ser apagado da internet. Ele pode não ser o melhor jogo do mundo, ele pode não ser o jogo mais lindo, o jogo mais bem feito, mas ele foi o sonho de um cara que acabou dando tudo de si, tentando por mais de 20 anos fazer um negócio dar certo, e quando deu certo,
muita gente acabou apoiando. Eu vejo até um pouco a história dele com a história de vários criadores de conteúdo, principalmente com a minha, que tentam por anos fazer um negócio dar certo e quando o negócio funciona, agarra essa oportunidade como se não houvesse amanhã. Muita gente vem me perguntar por que você traz tanta coisa, tanto vídeo, faz tanta coisa. É porque essa é a única tentativa que eu tive na vida de dar certo. E eu acho que é esse mesmo sentimento que o Scott teve de fazer vários jogos, de fazer tanta coisa, de não parar de trabalhar, porque é a única chance, é a única bênção que veio nos céus depois de tanto tempo tentando fazer alguma coisa. Tem gente que não tem tanta sorte, tem gente que não tem tanta oportunidade, e quando vem uma oportunidade, abraça ela como se não houvesse amanhã. Eu falo por mim, eu falo por vários outros que também fazem suas criações nessa comunidade, não só para Five Nights at Freddy's, mas para vários outros jogos ao redor do mundo. Eu comecei a crescer por conta do Undertale, e quando eu abracei FNAF, eu lembro até hoje que pouquíssimas pessoas olharam para mim quando eu perguntei, será que vai ser legal? E elas falaram, não traz, porque esse jogo não é bom. E eu na minha cabeça, mas eu gosto desse jogo, cara. É um jogo muito legal, com vários paralelos, com muita coisa interessante pra explorar no mundo inteiro de oportunidades que esse jogo trouxe. E quando eu trouxe, vocês gostaram. E pra mim isso que é o mais importante. Não é o que a galera fala que não gosta ou não. Pra mim o importante é vocês gostarem. Caramba, é até bizarro eu fazer a thumb do vídeo nessa forma, porque FNAF criou tanta coisa que hoje nós temos, por exemplo, um novo movimento até de outro gênero de terror chamado Analog Horror. Como pude esquecer falar de Analog Horror? Que são as fitas VHS de FNAF, que criou várias outras formas de contar essas coisas de terror, essas coisas sinistras, que são meio, sabe, distorcidas do passado, envolvendo essas coisas, sabe, de animatrônicos, e também de outras coisas que surgiram do Analog Horror, como Andy's Apple Farm, Cat Ghost, Shipwreck 64, Crawl 64, que também veio nesse gênero do Analog Horror, pegando as fitas VHS sendo coisas simplesmente sinistras, e Pop Playtime brincou com isso também, mas algo que trouxe algo diferente e que é também tão importante quanto, que é o Walton Files, que foi quase colocado na fanverse para ser apoiado pelo Scott Calton, que ia ser financiado, mas aí acho que o próprio Scott e o Martin falaram, cara, é a sua parada, é o negócio que você vai fazer, é o negócio que você vai contar a sua história, e é totalmente diferente, não tem nada a ver com as minhas criações. Tem aquela coisa da inspiração, mas é hoje um outro universo, com outros personagens de pessoas quebradas que fizeram atitudes erradas e que atingiram a vida de muitas pessoas nesse universo doido de animatrônicos que voltam à vida. Por mais que muita gente veja o Walton Files como um dos filhos de FNAF e que muita gente ache, puxa vida, que é isso? Por que parece tanto? Mas eu vejo como aquela coisa de você fazer a sua parada, mesmo baseando no trabalho do outro, mas você criando uma parada tão legal, que é tão única e tão da hora de acompanhar também, e que até o criador original chega e fala, pô, mano, teu trabalho é da hora. Isso eu acho que é um reconhecimento que não cabe na vida, né? É um negócio muito doido. Acho que até os caras do Pop Playtime, quando eles viram o Scott Calton falando, poxa, eu adoro o Pop Playtime, eu jogo muito com meu filho no Roblox. Que bagulho louco, velho. O cara tá com quase 50 anos fazendo FNAF e tá jogando Roblox com o filho. Pra você ver como é que é as coisas, velho. Como o Scott Calton, ele fala, cara, eu só tô aproveitando as coisas da hora, velho. Sem preconceito, sabe? Tirando esse peso de achar que as coisas têm que ser épicas e lindas e com os gráficos no ultra e tem que ser a coisa mais impactante do planeta. Às vezes uma boa ideia, às vezes uma ideia diferente, uma ideia criativa pode revolucionar a internet. E foi basicamente isso, pegando pontos de coisas que já foram feitas e que deram certo no passado, mas feitas com um coração, com alma, é que traz esse sucesso todo. Bom, FNAF é algo que mudou minha vida e mudou a vida de muita gente. E eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. Eu sei que pode ter faltado vários detalhes, o vídeo é mais pra mostrar, poxa, como que eu gosto dessa franquia, o que me atrai nela todo dia. Eu sei que ela tem erros e teve alguns jogos que não são lá tão, assim, sabe? Aquela coisa, né? Não é terror, é aquela coisa meio estranha. O próprio FNAF World tá aí, ou FNAF AR, ou algumas falhas tipo Security Breach, mas no geral pra mim o saldo é positivo. Pra mim no final são tentativas que hoje o negócio escalou a tamanho de ter apoio, por exemplo, de uma Sony PlayStation da vida, ou da Nvidia GeForce, ou da Microsoft, empresas gigantescas aí no mercado. O que começou com um cara só fazendo um bagulho na garagem da casa dele, impactou o mundo todo.
E eu poderia ficar aqui por horas e horas falando de mais outros detalhes, mas eu vou deixar pra vocês complementarem nos comentários o que vocês acham a respeito. Deixa aí o que vocês pensam, manda aí e que a gente vai dar uma lida e vai ser essa coisa legal de comemorar 8 anos de Five Nights at Freddy's. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por todos esses anos juntos, muito obrigado por todo o apoio em todos esses anos, muito obrigado por estarem aqui. E é isso, gente. Deixa o gostei pra dar uma força, se inscreve e ativa o sino, porque tem muita mais coisa pra gente falar nesse canal e você não vai querer perder. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui, eu me despeço de vocês e até a próxima.